Olha só, um assunto muito importante que tem na minha vida, na minha família, tem causado uma grande revolução, tá bem, queridos? E um assunto que eu quero trabalhar com os irmãos, já que hoje é um Tadel, né, transferido para hoje, eu quero trabalhar o assunto, a bênção de ter uma célula na sua casa, ou a bênção em ter uma célula na sua casa, tá bem, queridos? Muito bem, olha só, quando se refere à célula, viu, queridos, não estou me referindo veja bem, a um ministério, não é mesmo? Da igreja, ou realmente uma outra coisa na igreja. Eu estou me referindo da célula, eu me refiro da própria igreja, tá bem? Queridos, mas eu quero ler para os irmãos aqui 2 textos, e aí eu quero explicar para os irmãos profundamente sobre esse assunto, tá bem? A importância ou a bênção em ter uma célula na sua casa. Primeiramente, eu quero ler o texto de 2 Samuel, o 6º capítulo e versículo 11, tá bem? E depois quero ler Filemão, versículo 1 a 3, que Filemão só tem um capítulo, tá bom? Então, 1 ou 2 Samuel 6, 11, que diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Veja bem, queridos, Filemão 1 a 3, só tem um capítulo, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Queridos, quando nós referimos a célula, veja bem, olha só, queridos, essa palavra célula não aparece na Bíblia escrito, célula, mas aparece a igreja que está em tua casa, ou a igreja que reúne na casa de fulano. Então, a célula, por que chamamos célula? Simplesmente porque Jesus, ele tem 2 corpos, viu? Vou repetir. Jesus tem 2 corpos. Quem sabia disso? Levante a mão. Que ele tem 2 corpos. Você sabia disso? Ele tem, meu irmão, 2 corpos, Jesus. Primeiro, ele tem o seu corpo físico, que ele assumiu desde o nascimento. Segundo, ele tem o seu corpo místico, que é a sua igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Então ele tem 2 corpos. Você não tem? 2 corpos. O corpo físico e o corpo místico, que é a igreja. Tá bem, queridos? Então olha só. A célula simplesmente é a igreja no lar. Irmãos, quando a igreja primitiva foi levantada por Jesus, através do seu Espírito, lá no livro de Atos, a igreja, ela então adotou a reunir no templo e de casa em casa. Está vendo disso? A igreja passou a reunir no templo e de casa em casa. Na verdade, irmãos, as maiores atividades da igreja aconteceram nas casas e não no templo. Vou repetir. As maiores atividades da igreja aconteceram nas casas e não no templo. No templo havia turno de oração, mas o ensino, o discipulado, a multiplicação, tudo aconteceu nas casas. E o Espírito Santo que levou então a igreja a reunir no domingo. Depois que Jesus ressuscitou, então a igreja passou a reunir no domingo. E aí eles então adotaram o que nós chamamos de o culto de celebração. Então a igreja passou a celebrar, viu, a ressurreição e a vida de Jesus no domingo. Mas a igreja, a mesma igreja que se reunia no domingo, ela passou também a reunir
multiplicada nas casas, tá bem? Nas casas. Então a célula é a própria igreja, tá bem disso, queridos? Eu nem gosto de usar o termo celular, né? Movimento celular, porque na realidade o que existe é a igreja do templo celebrando e a igreja nas casas ganhando, cuidando. Tá bem, queridos? Então eu quero te mostrar aqui primeiramente como que funcionava no Antigo Testamento e como que funciona hoje, nos nossos dias, também a igreja de Jesus. Primeiramente, veja bem, quando Deus mandou que Moisés levantasse o tabernáculo, né, construísse o tabernáculo, ele também disse para Moisés, olha, você também faça uma caixa de madeira cipreste, que ela tem quase que 1 metro de comprimento, 70 de altura e de largura, e essa caixa você reveste de ouro por dentro e por fora. Na tampa superior você constrói 2 querubins com as asas abertas, de frente um para o outro, né, em cima, e do lado desta caixa, diz para você, olha só bem, você coloque 2 argolas de ouro, que é para ser carregada por sacerdotes. Mas dentro dessa caixa, você coloca a vara de Arão, o maná e a tábua da lei. E essa caixa se chamará Arca da Aliança. Viu, queridos? Então, essa caixa que era chamada Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Então, aonde essa caixa ia, chamada Arca da Aliança, então ela conduzia a presença de Deus. E ela era muito respeitada e muito temida. Todo mundo, o inimigo, o povo de Israel, aonde essa caixa estava, essa arca, havia muito respeito e muito temor. Mas aonde essa arca estava, ou ela ia, ela representava a presença de Deus, queridos. Eu fui claro? Todo mundo entendeu bem? Então a Arca da Aliança representava o quê? 1, 2, 3 e... a presença de Deus. Queridos, agora veja bem. Olha só. Então esta arca simbolizava, mais uma vez, Muito bem. E nós podemos ver que a arca ela foi extraviada um tempo atrás. E aí então quando Davi assumiu o reinado de verdade, então ele desejou trazer a arca da aliança, né, para a cidade, para Jerusalém. E aí vocês sabem que então Davi mandou construir uma carroça nova, colocou, né, uma vaca nova, e aí então eles colocaram a arca em cima daquela carroça e foram levando, né, para a cidade de volta. Havia muita festa, mas acontece que um dos bois tropeçou em um buraco e a arca foi caindo, e aí um homem tentou segurar a arca para não cair a arca, e ele caiu morto na hora. Porque aquela arca simbolizava o quê? Tinha que ver respeito. Sabe, irmão, ninguém podia tocar nela. Houve muita tristeza. Davi ficou triste por isso, mas o jeito que foi levada não era dessa forma. Não era para levar numa carroça, nem um boi, era para ser levado no ombro dos sacerdotes, que eles deviam conduzir, né, os sacerdotes, que deviam conduzir o quê? A arca, que simbolizava. Aí, deixaram essa arca na casa de um homem chamado Obed-edom, e ela ficou por 3 meses lá, essa arca, e diz que em 3 meses, a vida de Obed-edom, a sua casa foi transformada, foi tão abençoada, que foi notório, todo mundo percebeu, porque que houve mudança, bênçãos poderosa naquela casa daquele homem, porque ali ele recebeu o quê? Muito bem, queridos, muito bem. Hoje, não temos mais a arca, essa caixa de madeira
Sabe por quê? A razão é que Deus passou a habitar na vida da pessoa que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Viu, queridos? Amém? Então o crente conduz na sua vida a presença de Deus. Aonde ele chega, aonde ele entra, aonde ele vai, ele conduz a presença de Deus. Olha que diz João capítulo 14, versículo 23, diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, meus amados, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo habitam em nós, habitam no Espírito daquele que entregou sua vida a Jesus Cristo. Amém, querido? Então, o crente, ele é um condutor da presença de Deus, ou ele deve ser um condutor. Irmão, na verdade, já que o Senhor habita no coração, na vida do crente, então o crente tem a responsabilidade e a obrigação de representar, de manifestar a presença de Deus, aonde ele vai. Mas infelizmente, há muitos crentes que ele não tem vivido uma vida onde a presença de Deus se manifesta. Apesar que ele é um condutor, não é mesmo, queridos? Que deveria, queridos, olha só, o normal, a vontade de Deus é que aonde você vá, aonde você chegue, aonde você entre, as pessoas possam perceber, notar, puxa, o clima aqui está diferente, algo gostoso, não sei, mas eu senti que aqui alguma coisa gostosa entrou nessa casa, neste lugar. Irmão, na verdade, a presença de um crente em um lugar, ela deveria causar um impacto, viu? As pessoas que andam com os crentes deveriam ser impactados. Querido, o que você tem? Eu sinto que você é diferente, você é a pessoa que traz em si algo diferente que eu não sei o que é, mas é benéfico, é gostoso, a atmosfera desse lugar é gostosa. Então o crente, deveria ser o condutor da presença de Deus. Aí eu te pergunto, irmãos, aonde você está, aonde você vai, as pessoas que andam contigo são impactadas? Elas sentem impacto de Deus na vida delas, para a tua vida? Deveria, viu? Deveria isso acontecer. A arca da aliança foi recolhida, porque hoje o crente se tornou a arca de Deus, irmãos. Ele habita em você. Agora a pergunta é, você, em ser um condutor, você está permitindo que a tua vida cause impacto nas pessoas que estão ao teu redor, que trabalham no teu emprego com você, na tua casa, aonde você anda, as pessoas são impactadas pela tua vida? Ai, ai, ai. Irmão, isso deveria ser o normal. Mas infelizmente muitos crentes têm vivido hoje, parece que não vive. Irmãos, você e eu somos a igreja de Jesus. Acho que vocês não entenderam. E meus amados irmãos, eu e você, nós somos a igreja de Jesus. E como igreja, nós precisamos viver como igreja. A igreja deve ser uma igreja que impactua as pessoas. Amém, queridos? Que causa admiração nas pessoas. A igreja. A igreja não é esse prédio aqui. Porque depois que a igreja vai para casa, para suas casas, aqui fica vazio. Porque nós somos as igrejas. Quantos aqui são igrejas? Agora, quantos de vocês estão vivendo como igreja?
Olha, irmãos, eu tenho a graça de Deus. A Zélia, minha esposa, testemunha. Sabe, aonde eu tenho andado, pessoas de repente pararam e olharam assim para mim. Ei, o senhor é pastor, é? O senhor é evangélico? Eu falei, sou, mas quem te disse? Não, você tem um jeito diferente. Mas quem te contou que eu não estava com um terno, nem estava com a gravata, estava... O senhor é pastor? Como você sabe? Mas você tem um jeito diferente dos outros. Sabe, irmãos, pessoas se agarram e dizem assim, olha, o que você tem? O que você tem? O que? Gente gruda em você, que negócio é esse, rapaz? Que é isso? Sabe, irmão, sabe, eu sei que não é a casca, não é a carcaça, mas é o que está por dentro, sabe disso? Porque nós como igreja, nós deveríamos atrair as pessoas deveriam ser impactadas quando nós falamos com ela, como nós nos dirigimos a ela, onde nós chegamos, irmãos, olha, a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas têm que sair, sabe, é diferente de viver como igreja. Então a igreja que está aqui no domingo e celebra ao Senhor, essa mesma igreja, ela se multiplica e vai nas casas, né, para atuar como família, viu? Tá bem, queridos? Então, por isso que eu coloquei aqui o título dessa palavra, a bênção de ter ou em ter uma célula na sua casa, tá bem disso? Amém? Muito bem, queridos, aleluias. Então, a célula é a própria igreja, tá bem, queridos? E olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 46, diz, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiu o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e simplicidade de coração. Olha o que diz 1 Coríntios 16, 19, diz, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa deles. Era a célula. Romanos capítulo 16, irmãos, do versículo 1 ao 16, todos esses versículos falam das células nas casas. Mas eu queria trabalhar com os irmãos hoje aqui sobre 3 coisas que acontecem quando você recebe uma célula na sua casa. Quando você recebe a igreja, porque a célula é a igreja. Então a célula não é um ministério da igreja, não é um plano agora, né, de trabalhar para crescer. A célula é a própria igreja, tá bem? Ela merece ser respeitada como ela é, igreja do templo e da casa, é uma só. Então, quando uma pessoa, ele abre a sua porta, a sua casa, para receber uma célula, 3 coisas poderosas acontecem na vida dele, tá bem? Ou dela, tá bem? Eu quero trabalhar então essas 3 coisas bem especificamente. Por isso que eu escrevi, a bênção de ter uma célula na sua casa, tá bem? Ou a bênção de ter a igreja de Jesus na sua casa. Tá bem? 3 coisas acontecem quando você recebe uma célula em sua casa. Primeira coisa que acontece, primeira coisa e poderosa. Primeira coisa, você recebe a igreja do Senhor Jesus. Vou repetir. Você recebe a igreja do Senhor Jesus. Queridos, escute bem, não é uma coisa simples e comum. Não são simples pessoas e comum pessoas, mas são pessoas que são condutoras. Quando você abre a sua casa, veja bem, e recebe os irmãos, que é uma célula, você está recebendo condutores da presença de Deus. Então você está recebendo a própria igreja, a qual foi comprada pelo sangue de Jesus. Irmãos, ela custou muito caro a igreja, ela custou o sangue do Senhor Jesus. Está bem? Quando uma pessoa então recebe a igreja, irmão, ele
joga por terra o egoísmo, não é mesmo? Tem pessoas que às vezes não tem na sua casa uma célula, porque as pessoas podem estragar a planta, podem estragar o sofá, não sei o que mais, sabe? E às vezes ele nunca abre a sua casa, porque ele não entende, ele não tem a revelação do que está recebendo na sua casa. Está bem? E sabe, irmãos, no arrebatamento, o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, viu? Ele não virá buscar o templo. Ele não virá buscar o ministério de louvor. Não sei o que mais, né? Ele virá buscar a sua igreja. E essa igreja é composta de pessoas que entregaram suas vidas e o receberam como Senhor e Salvador das suas vidas. São condutores da presença de Deus. Tá bem? Primeira coisa. Segunda coisa que acontece, irmãos. Olha só. Você recebe o próprio Deus na sua casa. Isso é forte, irmão. Veja bem, quando você recebe, quando você abre as tuas portas para receber uma cela, você recebe o próprio Deus, irmão, o próprio Deus, porque Jesus disse: olha, eu, Pai, viremos e faremos nele morada. Queridos, o crente é alguém que tem em si Deus habitando em si. Então, se ele recebe na casa uma igreja, ele recebe o próprio Deus lá. Agora, quando ele recebe o próprio Deus, veja bem, queridos, olha o que acontece. 3 coisas acontecem poderosas. Primeiro, ele recebe a proteção de Deus. Irmãos, o lugar onde Deus entra, ali há a proteção de Deus. Aonde Deus entra, demônio, o diabo tem que fugir, não consegue permanecer. O diabo não tem espaço onde Deus está. Primeira coisa então, o que acontece? Proteção de Deus. Aquela casa vai ser protegida por Deus, amém, querido? Porque não existe ninguém que é palho para Deus, que desafia Deus. Agindo Deus, quem impedirá, não é mesmo? Então, primeira coisa, proteção de Deus. Segunda coisa, o agir de Deus. Viu, queridos? O agir de Deus. Deus vai agir na sua casa, irmão. Se Deus entra na tua casa, Ele vai agir, Ele vai mudar todas as coisas, amém? Ele vai providenciar. Viu bem? Então você vai poder perceber o agir de Deus naquela casa que recebe a igreja de Jesus. Terceira coisa, irmãos, os seus vizinhos serão beneficiados. Você sabia que quando você recebe na tua casa uma célula, os teus vizinhos lá ao teu redor, eles vão ser abençoados? Porque a Bíblia diz que Deus manda chuva sobre o justo, mas até o injusto, por estar perto, vai também receber a chuva, vai ser abençoado. Então os teus vizinhos vão ser beneficiados, vão ser realmente abençoados por Deus, por tua causa, amém? Pela tua atitude de você receber o próprio Deus na sua casa. Olha, irmão, isso é tremendo. Os vizinhos vão poder ver: puxa, eu não tinha emprego, agora tenho emprego. Eu estava doente, agora foi curado. Por quê? Eu não fiz nada de bom. É porque você lá ao lado dele, e Deus passou a habitar em você e na tua casa. Então os teus vizinhos vão ser beneficiados. Olha como é gostoso, irmãos. Já pensou uma coisa dessa? Todos aqueles que moram ao teu redor vão ser influenciados beneficamente pela presença de Deus na tua casa. Tá bem? Então deixa eu repetir aqui, veja bem. Primeiro, você recebe o quê? A igreja do Senhor Jesus. Segundo, você recebe o próprio, e dentro disso, 3 coisas acontecem. Se você recebe o próprio Deus, primeiro, haverá proteção na tua casa, na tua família. Segundo, o agir de Deus estará sobre a tua casa. Terceiro, os teus vizinhos vão ser beneficiados, tá bem? Em tudo. Terceira coisa que acontece: você será abençoado em todas as áreas. Irmãos, se aquela caixa de cipreste revestida de ouro, que só simbolizava a
presença de Deus, ao ficar na casa de Obed-edom, tudo foi abençoado, tudo mudado, muito mais quando você recebe o próprio Deus. Viu, queridos? Ali era uma caixa que simbolizava, mas agora você, como um condutor da presença de Deus, sabe, meus amados, todas as áreas da tua casa, da tua vida vai ser abençoada, sabia? Mas olha, nós temos que ter esse entendimento, essa revelação. Não é só, não, eu vou ter, já que o pastor insiste muito, eu vou deixar ter uma cela na minha casa. Não, se você tiver esse coração errado, nunca vai acontecer nada. Mas se você entender a revelação e o poder de Deus, certamente você vai ter os benefícios, irmãos. Está bem disso? Olha, na verdade, o que deveria ter é uma fila de casas esperando, né, para receber uma cela na casa. Você vai lá com o pastor Júlio, por favor, bora fazer uma planilha e coloca aí, a minha casa vai ser a próxima casa a receber uma cela. Outro, eu também, eu também, eu também, eu também. Olha o tamanho da lista de casas esperando para receber uma cela, irmão. Irmão, Deus está com pressa de salvar essa comunidade. Deus está com pressa de trazer o avivamento para este lugar. Deus está com pressa de mudar Campo Grande, viu? De salvar Campo Grande. Mas eu quero voltar aqui ao princípio, no que você é um condutor da presença de Deus. Tá bem, queridos? Ou você deveria ser. Agora a pergunta é: a tua vida, teu viver, é uma vida realmente que impactua a vida das pessoas? Onde a presença de Deus realmente se manifesta? Em pergunta simples: você tem vivido como uma igreja verdadeira? As pessoas percebem em você alguma coisa diferente? Elas sentem desejo de deixar o pecado e vir para Jesus quando você fala com ela, quando você está perto dela? Elas são incomodadas por Deus quando você está presente? Aonde você chega, meu irmão, o lugar fica impregnado pela presença de Deus? Ou simplesmente você... nada acontece? Irmãos, deixa eu repetir aqui. O normal é que a nossa vida possa impactar as pessoas que se aproximam de nós. E se nós estamos vivendo uma vida que não causa nenhum impacto em ninguém, então é motivo de nós nos arrependermos, viu, irmão? Tá bem? Nos arrependermos mesmo. Porque não estamos vivendo como igreja. Apesar que nós somos igreja, sabemos que eu sou igreja, mas não está havendo o poder de Deus na minha vida como igreja. Todo mundo está entendendo bem? Olha, irmãos, eu estava agora ali no Rio de Janeiro, esses dias, semana passada, e eu comecei a falar isso para as pessoas. As pessoas começaram a ficar de pé, ajoelhar e começaram a chorar e lamentar, porque eles reconheceram que eles não estavam vivendo como igreja, que não estavam impactando as pessoas como igreja. Parece que eles sabiam que sim, eu sou um condutor, mas eu não tenho permitido ou deixado Deus se manifestar através da minha vida. A minha vida não causa impacto em ninguém, então algo está errado comigo, eu preciso me arrepender disso. Que o normal é que a minha vida possa impactar a vida das pessoas.
Sabe, queridos, o normal é que as pessoas corram para você e digam: me leva contigo para a igreja, me leva para a tua célula, me fala de Jesus, me ajude, sabe? Olha, irmão, o normal é assim, sabe? E eu creio mesmo que Deus quer mandar pessoas na tua casa, atrás de você, e que vai pedir para você levá-la para Cristo. Sabe, irmão? Porque a sua vida será diferente. Será uma vida verdadeira, amém? Intensa, onde você vive um amor profundo com Jesus. Você vive uma paixão intensa para com Jesus. E aonde você vai, você é um condutor da presença de Deus. E as pessoas vão sentir de fato, eles vão sentir que Deus está ali, porque você chegou. Sabe, irmão, isso é muito poderoso, tremendo. Eu estava esses dias lá em Curitiba, aí ministrei numa grande conferência das igrejas do Brasil para Cristo, estadual. E aí eu ministrei por várias vezes. Aí isso era sábado, dia todo e à noite. Domingo de manhã foi para uma Assembleia de Deus. Aí chegou a noite na outra Assembleia de Deus que eu fui ministrar. Eu falei: pastora Zélia, ora por mim, porque eu estou muito cansado, já preguei tanto hoje, irmão, eu gritei tanto, eu já berrei tanto em Deus, eu estou muito cansado. Eu acho que eu vou bem devagarzinho, bem baixinho assim, para não cansar mais, para falar, né? E ora por mim, porque eu não estou sentindo unção agora, não sei porquê, eu falei, eu não sinto unção, mas eu vou calmamente, eu vou só, né, talvez ministrar com muito jeito para os irmãos, porque eu estou muito cansado. Mas de repente eu senti que ele entrou em mim, e eu comecei a chorar. Mas eu falei: mas eu estou cansado, já ministrei muitas vezes, então eu vou só falar assim bem, né, lentamente, bem devagar, porque eu estou muito cansado. Irmão, naquela noite eu quebrei o púlpito da igreja, eu vou os pedaços para o lado do púlpito da igreja, sabe, irmão? E as pessoas foram impactadas, viu? Elas foram tocadas, se arrependeram. Sabe por quê? Porque nós precisamos viver como igreja, que a nossa vida possa impactar as pessoas. Elas possam dizer: eu preciso de Jesus, eu tenho que ser mais compromissado. Aí eu volto a perguntar: a sua vida tem causado impacto nas pessoas? Eu vou repetir, é o normal, deveria ser o normal. Você chega numa casa, em algum lugar, as pessoas vão notar: ai, poxa, que atmosfera gostosa esse lugar. Deus está aqui, é diferente, a paz aqui. Sabe por quê? Porque entrou um condutor, entrou um servo de Deus, entrou alguém que tem a vida impactada por Deus, e que a sua presença já faz a diferença. Então, irmão, onde recebe uma célula, pessoa condutora, não tem outra, viu? Amém? Porque se recebe a própria igreja do Senhor Jesus. Então, olha, queridos, veja bem, é interessante, se cada um de vocês entender isso, se levantar, e olha, a minha casa vai ter uma célula, logo vocês vão ter 200, 300 células, vocês vão ter milhares de pessoas aqui neste lugar, viu, querido? Tá bem? Porque a sua vida causa impacto, tá bem? Então, é ou não é uma bênção em ter uma célula na nossa casa? E eu sou apaixonado por isso. A minha maior paixão é isso. Eu vivo 24 horas com isso. Mas eu quero ressaltar mais uma vez. Sobre a nossa vida, viu, queridos? Impactando a vida das pessoas. Lá no teu trabalho, por exemplo, ou na sua escola, as pessoas sentem
Desejo de buscar a Deus? Ou você só é mais um no meio deles? Ou eles dizem assim: você conhece o Jimmy? O Jimmy! Para aquele homem, um homem que te sente algo novo. Ou eles dizem: o Jimmy, é mesmo, né? O Jimmy, só o Jimmy. Só exemplo, tá bem, querido? Mas eu creio que o primeiro exemplo deve ser, não é mesmo? E é. Quando falam o teu nome, não, fulano, essa pessoa é diferente. O irmão fulana, essa irmã é diferente. A gente sente na vida dela que alguma coisa é muito melhor, é mais gostoso, ela impacta a vida da gente, ela nos motiva, nos desafia, né? E eu quero novamente perguntar para você, perdão, repeti muitas vezes, a tua vida tem impactado as pessoas? Você tem vivido essa vida que impacta as pessoas? Queridos, essa coisa de célula não foi inventado pelo movimento celular. Isso foi o próprio Espírito Santo que levou a igreja a viver assim. Tá bem? É a igreja. E você é a igreja do Senhor Jesus. E você deve viver como igreja do Senhor Jesus. E você deve impactar como igreja do Senhor Jesus. Você é um condutor da presença de Deus. E eu quero nesta noite desafiar você, como condutor que você manifestar a presença de Deus, aonde você chega, onde você entra, onde você está.